passar para um ponto que é o nosso André Luiz de AZ, mas primeiro, antes de falar do projeto, eu queria que você me falasse da importância dos estudos, dos livros do André Luiz para a doutrina espírita. Fala um pouquinho assim dessa... Algumas pessoas já falaram comigo, quando eu comecei na doutrina espírita, eu comecei estudando as obras, lendo as obras de André Luiz, né? E não comecei estudando as obras de Kardec. Isso é uma coisa muito importante de nós falarmos, porque quando a gente fala em doutrina espírita, nós estamos falando do estudo das obras de Allan Kardec. Nós estamos falando do estudo do Livro dos Espíritos, do Evangelho, do Livro dos Médiuns, vamos por ordem, né? Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu, Inferno e a Gênese. Na verdade, essas 5 obras, claro que Kardec escreveu outras obras, né? Mas essas 5 obras constituem o que nós chamamos de Pentateuco Espírita, né? Que são as 5 obras deixadas por Kardec. A obra básica é o Livro dos Espíritos, que cada parte dos Espíritos serviu de base para a construção, para a elaboração das demais obras, né, que eu comentei aqui agora. As obras de André Luiz, na verdade, elas não têm um propósito nenhum, absolutamente nenhum, de substituir o conhecimento que Kardec nos deixou. Eu estou falando não só também em relação ao Pentateuco, as 5 obras, como também o conhecimento que está lá na Revista Espírita, né, que também tem um vasto conhecimento que Kardec nos deixou através das revistas espíritas, e outros livros dele que não estão classificados como Pentateuco, como A Viagem Espírita de 1862 e por aí vai. Agora, André Luiz não tem a menor intenção de, olha, o que Kardec trouxe, joga no lixo, porque o que vai valer agora vai ser o que está em Nosso Lar, em Mensageiros e em Missionários da Luz. Não, absolutamente não. Na verdade, são tempos distintos, né? São tempos distintos. Kardec trouxe a doutrina espírita, o Livro dos Espíritos foi publicado em 1857. Na verdade, Kardec começou o trabalho 2 anos antes, em 1855, quando ele ia lá naqueles salões de Paris e ele observava aquelas mesas dançando de um lado para o outro. E aí que falaram para ele, é magnetismo. Aí ele começou a observar com mais cuidado e quando a mesa começou a responder as perguntas, opa, tem alguma coisa aí por trás disso. E aí ele começou a investigar, e é só a gente olhar as 5 obras, é o produto final que ele nos deixou. O legado dele é a doutrina espírita, que são essas 5 obras. Algumas pessoas pensam que a doutrina espírita é o Livro dos Espíritos. Não é. Não. A doutrina espírita são as 5 obras que constituem o Pentateuco Espírita. Ali está a doutrina, né, por completo. E se a gente for mais além, a Revista Espírita faz alguns adendos, né, complementando algumas informações do Pentateuco. Não retifica, complementa, faz uns adendozinhos. É bem interessante esse estudo do Pentateuco com a revista, é bem interessante. Não fiz ainda, quero muito fazer um dia. Mas voltando para o André Luiz. André Luiz, na verdade, ele dá informações complementares, ele dá nomes mais modernos em relação a alguns assuntos que, às vezes, na época de Kardec, não eram muito bem explorados ou não eram muito bem aprofundados. Aí André Luiz começa a dar nomes científicos, nomes técnicos, em algumas das terminologias. Ele, na verdade, é um repórter do mundo espiritual, né? André Luiz é conhecido no movimento espírita como um grande repórter do mundo espiritual, né? Uns dizem que ele foi Carlos Chagas, né? Outros dizem que ele foi um outro espírito, mas assim, aquele negócio, pouco importa se ele foi Carlos Chagas, se não foi Carlos Chagas, o mais importante é o legado, né? O conhecimento que está aí disponível para todos nós, seja em livros impressos, como também virtualmente, né? Justamente desse legado que ele nos deixou. Então, acho que respondendo, voltando aí para a sua pergunta, na verdade, o significado das obras de André Luiz tem justamente esse propósito, entendeu? De justamente complementar. E aí vem, a partir de março,
agora com a Cristina Salgado, começa um novo projeto, né? André Luiz de Azer. André Luiz de Azer, é verdade. E vai seguir aí muitos anos, né? Vai seguir muitos anos aí para a gente poder... talvez até em muitas encarnações. Muitas encarnações, exato. Talvez a gente tenha que repetir várias temporadas. Na verdade, é bem interessante isso, porque a gente estava conversando, né, e surgiu esse assunto aí das obras de André Luiz, que é importante e tal, e aí nasceu essa ideia, esse projeto chamado André Luiz de Azer. Por que de Azer? Porque é um estudo, na verdade, a princípio virtual, né? É um estudo a princípio virtual que nós vamos fazer estudando de uma forma cadenciada, sem correria, mas com planejamento, justamente o quê? As obras do André, começando pelo nosso lar. Então, nós estabelecemos, em média, 10 capítulos por mês, né? Então, nosso lar são 50 capítulos, 51, se não me engano. Então, é um livro por semestre, em média, pegando esses livros mais fáceis, tá, gente? Os livros mais complexos, eu não sei como é que vai ser a história daqui a um tempo. A Evolução em Dois Mundos, eu não sei como é que vai ser, vamos ver. O Mecanismo da Mediunidade, porque para mim são os dois livros mais complexos, o Mecanismo da Mediunidade e Evolução em Dois Mundos. Os outros tem os regulares e tem os mais fáceis, que é Nosso Lar, Mensageiros. O Missionário já tem um pouco mais de informação. Mas é muito gostoso a gente ler e estudar, principalmente, André Luiz. E o projeto André Luiz tem essa finalidade. Nós não só vamos ler, nós vamos estudar as obras de André Luiz, que vai, na verdade, complementar, repito, complementar o estudo que nós temos ou o estudo que nós estamos tendo das obras de Kardec. E a proposta é essa, é uma vez por mês, é um sábado, e do horário de 16 até 16 horas. É 1h30 de estudo. É 1h30 de estudo, uma vez por mês, gente. Uma vez por mês. Então, o barato é esse. É uma vez por mês que nós vamos nos encontrar num grupo virtual e nós vamos, teoricamente, recomenda-se que nós estejamos, com as leituras em dia, São 10 capítulos. Vamos ler esses 10 agora, acabando esse... É um convite que eu faço, Vamos aproveitar esse restinho de fevereiro, vamos ler os 10 capítulos iniciais do Nosso Lar, que são os 10 capítulos que vocês conversados no nosso primeiro encontro, E a Cristina Salgado, ela vai fazer todo o Nosso Lar, que é outro ponto que a gente comentou de ter o mesmo facilitador para aquela obra, para manter o engajamento, E no segundo semestre, Mensageiros com a Aline Queiroz. Duas pessoas